Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência. A partir de agora começa então o nosso debate, o Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, neste dia 14 de fevereiro de 2019. Muito bom saber que você está aqui com a gente nesta manhã, participando efetivamente, não é? Estamos aguardando mesmo a sua participação, como sempre, a sua opinião, você interagindo aqui com a gente. Então fique à vontade, já aguardando aqui no melodia.com.br, o site da Melodia, através do nosso WhatsApp também, no 99907-0097. Pesquisa do dia. Pois é, perguntando hoje, a arte de permanecer casados. Sinceramente, você já aprendeu? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem o prazer de receber para a gente discutir este assunto, a dama da mesa, a doutora Rosane Overney, da ADVEC da Taquara, em Jacarepaguá, o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador, o pastor Anderson Maciel, da PIB de Campo Grande, e o pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, em Duque de Caxias. Vamos começar orando. Pastor Sérgio, orando então, abrindo o nosso debate. Bendito Deus, em tua presença gloriosa, nos encontramos reunidos nesta manhã. Queremos te agradecer, Senhor, pelo grande privilégio que o Senhor nos concede, mais uma vez, estarmos nesta grande rede para tratarmos de assuntos tão importantes. Pai querido, eu quero te louvar pela vida do pastor Eliel do Carmo, quero te louvar pela existência da Rede Melodia, e eu quero te louvar também pela vida dos debatedores aqui hoje presentes. Pai querido, que o Senhor venha nos usar de uma maneira toda especial. Glorifica o teu nome, Pai, através de nossas vidas, pois nós suplicamos a tua bênção e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje nós vamos discutir este assunto aqui no nosso debate. A arte de permanecer casado. E aí a pesquisa pergunta, você já aprendeu? Esse tema vem à tona quando vivenciamos num país onde dificilmente quem completa bodas, por exemplo, de diamante, tal qual um casal da televisão, completou essa semana 60 anos de casados. Tarcísio Meira e Glória Menezes. Foi uma notinha assim tão rápida. Mais impressionante que quem casou e se separou com 3 meses teve várias páginas numa revista. Parece que se exalta. Quanto menos ficar casado, é mais notícia do que quem consegue ficar casado há tanto tempo. Já tive o prazer de homenagear aqui na Melodia um casal que estava completando 70 anos de casados. Tem gente que não vai chegar a isso de idade, não é? Por que uns se separam tão cedo e outros conseguem, de fato, conviver o tempo inteiro, hein? Por quê? Por que isso, de fato, acontece? Como que a gente trata desse assunto? Vamos para o debate. Pastor Humberto Rodrigues, meu irmão querido, que bom tê-lo aqui nesta manhã, bom dia. Bom dia, meu mano, bom dia, privilégio estar ao seu lado, aprendo muito com você todo dia e é um privilégio estar aqui ao seu lado, obrigado pela oportunidade. Bom dia aos nossos debatedores, uma honra estar aqui com vocês aqui também nessa manhã e bom dia à nossa querida família Melodia, a parte mais bonita da nossa família, né? Nossos ouvintes, Verdade. Beijo no coração de todos eles. E, pastor, eu trouxe aqui uma pequena relação de 395 itens aqui. Só para a primeira parte, né? Só para a primeira parte. Pastor, eu achei maravilhosa a frase do tema, a arte de permanecer casado. Curiosamente, eu fui olhar o que significa a palavra, literalmente, né? Significado do dicionário. O que significa a palavra arte? O dicionário coloca pra gente assim, a habilidade ou a disposição dirigida
para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. Amei isso, sabe? Porque você acerta perfeitamente na ideia de que a gente precisa disso, de algo realizado de forma consciente, controlado e racional. Porque permanecer casado, para mim, é uma arte realmente, exige muito de nós. Eu queria começar aqui, né, já que tenho o privilégio de iniciar a nossa conversa aqui hoje, para mim falando daquilo que é o mais essencial, daquilo que é essencial, né, daquilo que é absolutamente essencial dentro de uma relação conjugal, da maneira que eu penso. João 15,5, a palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso 9, o escritor vai dizer: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, daquele que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E aí vem a melhor parte desse texto aqui para mim, que é: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Para mim, casamento precisa ser isso, pastor. Precisa ser esse cordão de 3 dobras, em que essas 3 dobras é cada parte desse casamento, é marido, esposa e o Senhor, como a parte que faz com que isso deliga, com que isso se permaneça juntos. Para mim é o Espírito Santo, pastor, que nos ajuda a, como diz o texto, caminhar mais uma milha. É o Espírito Santo que nos ajuda a viver esse amor incondicional, como a palavra de Deus nos ensina, que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, esse amor incondicional, esse amor sacrificial que Jesus amou a sua igreja. Como a gente consegue isso, se não através da ação do Espírito Santo na nossa vida? Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, ou seja, é ele que muitas vezes nos quebranta o nosso coração e nos mostra quando estamos errados. Quantas vezes, pastor, sei que lá na sua casa, graças a Deus, não acontece isso não, mas lá em casa, de vez em quando, lá tem lá um problema, lá um momento, eu e Patrícia, da gente ter conversado, a gente se desentender. E quantas vezes, pastor, as discussões não foram terminadas através de um momento de oração? Quando eu acho que estou certo, ela acha que está certa, então vamos orar, e a gente vai orar, e se quebrantar o nosso coração. Aí o Espírito Santo vem e nos mostra que a gente começa a orar e começa a pedir perdão a Deus, porque a gente enxerga que quem estava errado era eu, não era ela, e vice-versa. E aí a gente acaba pedindo perdão. O que antes da oração era um momento onde a gente estava batendo de frente um com o outro, passa a ser o momento da gente pedir perdão ao outro. Quantas vezes eu já não vivi isso? Já foi, não é alguém que contou, mas uma experiência real vivida. É o Espírito Santo que nos ajuda a perdoar uns aos outros, é o Espírito Santo que nos ajuda a sermos mansos, que nos dá sabedoria. Enfim, pastor, eu penso que se há algo que não pode faltar num casamento, é a presença de Deus. Para mim, a arte de permanecer casado, aquilo que mais nós precisamos aprender é que não dá para permanecer casado, fica se já é difícil, fica praticamente impossível aos meus olhos se Deus não estiver presente. É como diz a Bíblia, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é edificar a casa sobre a rocha? Para mim, eu penso que uma família, um casamento, uma casa precisa ser edificada sobre a rocha. E a rocha é Jesus. É Ele. Ele não pode faltar. Nessa arte de permanecer casado, eu preciso ter Deus dentro da minha casa, no meu casamento, fazendo parte do meu casamento, sendo a rocha que sustenta a minha casa, sendo essa terceira parte desse cordão de 3 dobras que não se arrebenta. Sem Ele, fica quase impossível. Tá aí. Doutora Rosane Overney, que bom também tê-la aqui. Bom dia, doutora. Bom dia para a mesa, né? Para esse planeta de audiência, muito bom. E a arte de permanecer casados. Você já aprendeu? Bom, eu tenho algumas questões com a frase, tá? Com a sentença. Primeiro, se aprendi. Não aprendi porque não morri. E nem estou parada no tempo. Eu acho que quando alguém diz assim, eu aprendi a viver com fulano, é porque ele morreu. Olha, ele morreu e eu aprendi a lidar com ele. A implicância com o tempo do verbo é porque nós estamos aprendendo. Nós não somos múmias paradas no tempo. Nós passamos por transformações, o casamento passa por etapas, se der tempo eu vou falar das estações do casamento. Nós passamos por mudanças, o outro passa por mudança.
Então, qual é a questão? Será que nós precisamos espiritualizar? Sim, somos seres espirituais, cremos na palavra de Deus. Mas o pastor Eliel já trouxe aqui um casal que não é evangélico, né? E que praticou o que era necessário. A questão, então, está no início. Se a arte é algo a ser pensado, é atribuída ao homem pela sua capacidade cognitiva, inventiva, o casamento é uma arte, o relacionamento é uma arte, mas que envolve um projeto, uma decisão. Então, antes de mais nada, sendo um projeto, eu preciso definir o que é o projeto, tomar conhecimento do projeto, escolher as cores, se sou uma pintora, para começar o meu projeto. O que está acontecendo hoje, que é a época do amor líquido, né? Aquele nosso filósofo já falecido, polonês, o amor líquido, ou seja, as pessoas não estão preocupadas em pensar, em escolher. No meio evangélico, e aí eu tenho que dar essa catucada, se transfere isso para Deus. Deus vai cuidar, eu estou orando para Deus mudar o meu marido. Olha só, Deus não vai mudar o seu marido. Deus vai trabalhar na vida do seu marido, se ele permitir, da sua esposa. Você não vai mudar esse homem, essa mulher com quem você casou. Eu já tenho alguns anos, não vou dizer quanto, faço aniversário esse mês, viu, pastor? Não vou dizer quanto. Mas eu não mudei, a minha essência é a mesma. Aí então nós somos embrutecidos? Não, nós vamos mudar relacionamento. Então, se eu vou mudar relacionamento, tem que começar por mim. Não em mudar a pessoa, mas como eu me relaciono com essa pessoa. E isso requer capacidade de observação, requer inteligência. Não adianta você transferir para Deus. Deus muda o temperamento do meu marido ou muda meu temperamento. Deus te amou como você é, a sua essência é essa. Agora, se isso está batendo com o outro, aliás, quem é esse outro que você escolheu para dividir o projeto de vida? Eu não tinha um projeto de vida, eu casei para fazer saliência, né? Todo mundo casa para fazer sexo. E aí esquece que o casamento, ele envolve muito mais que isso. Ele é um projeto, e sendo um projeto, ele tem que ser pensado sim. E ele não termina nunca. Eu estou completando esse ano 39 anos de casamento com o pastor Alexandre, um gato. Estou te mandando um beijo, tá, Alexandre? Muda não. E ele continua a mesma pessoa. Agora, nós estamos parados lá no início do casamento, do namoro? Não, nós vamos juntos. É uma parceria, é um compartilhar. Casamento é a arte de compartilhar. E a minha resposta seria: não, eu ainda não aprendi. Eu estou aprendendo há 39 anos. Tá aí. Pastor Anderson Maciel, bom também, meu pastor, tela aqui nesta manhã. Bom dia. Querido, bom dia, pastor Eliel, a todos os debatedores e a todos os ouvintes aqui presentes. Me permita fazer aqui uma manifestação. Na quinta-feira da semana passada, eu saí daqui em crise. Quando começamos o debate com 76% dizendo que sabia realmente seu verdadeiro papel, terminamos com 84%, dizendo, eu sei. Mas isso não corresponde ao que a igreja está vivendo hoje. As famílias em crise, os filhos em crise, divórcio assolando os nossos arraiais. E eu fiquei me perguntando, será que sabe mesmo ou será que sabe e não pratica? Porque isso tem tudo a ver com a arte de permanecer casado. E aí, em meio a tudo quanto eu já ouvi aqui nessa manhã e como eu aprendi, enquanto as falas aqui, eu fiquei me perguntando o seguinte: o que para você é a arte de estar casado? A ter um papel dizendo, maritalmente eu estou vivendo com uma pessoa, ou na realidade você está vivendo uma vida conjugal na plenitude que Deus criou para você e a sua família? Porque tem muita gente dando valor a papel. Eu estou casado há tanto tempo, mas de longe vive uma vida marital na presença do Eterno. E aí eu queria ir lá para trás, para a origem, quando tudo começa. Aí o pessoal fala, vai falar de Gênesis? Não. Eu quero falar quando você tomou decisão, escolha que você fez. Porque lá na frente, depois que você casou, você, quando começam as crises, você vem com aquele argumento assim, mas pastor, quem foi que disse que foi Deus que uniu? Quem foi que disse que foi Deus que uniu? Aí dá vontade de perguntar assim, mas quem foi que escolheu? E quem foi que decidiu?
Porque quando entra as dificuldades, é coisa, não, pastor, eu dormi, quando eu acordei, o inimigo plantou um joio na minha cama. Um homem ou uma mulher. Né? E começa essas dificuldades quando começa a assolar os relacionamentos e a pessoa não vê que às vezes escolheu mal, entrou num julgo desigual, está no segundo casamento e não adianta, porque vai ter problemas diferentes que para superar não são fáceis, são possíveis. Vem com expectativas erradas, um olha para o outro e acha que é a síndrome do Messias. Eu vou casar e essa vai ser a salvadora ou o salvador da pátria. E não é isso. Relacionamento com pessoas muito feridas e que entram na vida conjugal que vão ferir. Imaturidade. Gente, a palavra solteiro quer dizer íntegro, inteiro. E tem gente que hoje não consegue estar inteiro, né, para a vida conjugal. Ele acha que solteiro é só estado civil, mas não consegue ter a inteireza para se relacionar. O egoísmo, e quando eu vou falar de egoísmo, tem gente que não sabe entrar na vida conjugal percebendo isso, né? Eu estava vendo um livro do Craig Hill e ele fala de uma mentalidade parasita que é interessante. Ele fala de 2 pulgas que elas estão pedindo muito a Deus e pedindo para vir um cachorro para que possam entrar nesse cachorro, se alojar nesse cachorro e poder sugar tudo que pode. E às vezes o que eu percebo na vida conjugal é que tem muita gente com mentalidade parasita, né? Querendo se valer do outro para sugar do outro tudo que pode. O problema é quando casam 2 pulgas, aí a dificuldade é enorme. Porque quando ainda entra um cachorro na história, a gente consegue equilibrar esse sistema aí. E hoje as dificuldades que as pessoas estão tendo desse sentimento, né, que a gente precisa ter na vida, que é o amor. E sobre todas as coisas, eu fico vendo casamentos antigos. As pessoas se conheciam na hora, os pais arrumavam, e eles decidiam amar. Todo dia eu levanto, eu estou casado há 23 anos com a mesma mulher, e já falei, Márcia, te amo, um beijo no coração. Quando enjoar um do outro, a gente vai morar juntos, até que a morte nos separe. Porque eu entendo que isso é uma decisão. E em meio a essa decisão, eu não quero abrir mão da decisão que eu adotei de amar essa mulher incondicionalmente. Então, para terminar esse bloco, eu queria dizer para você, ouvinte, que casamento não é roleta russa, ele não é acidente, ele não é perder a individualidade, mas ajustar a mutualidade, não é ringue de competições, não é a salvação de todos os seus problemas. Tem muita gente em crise hoje com a imoralidade, acha o seguinte, eu vou casar, quando eu casar tudo se resolve. Não, você está pensando errado. Não é colocar o holofote nos defeitos do outro, né? Mas é uma engrenagem que você precisa lubrificar, manter. E no próximo bloco eu quero falar um pouquinho sobre isso. Como é que essa engrenagem funciona? O que é necessário para realmente a vida conjugal funcionar? Pastor Sérgio Brito, que bom também tê-lo aqui, meu pastor. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel do Carmo. Bom dia aos queridos ouvintes, aos nossos debatedores. Que responsabilidade, né? Falar depois dessas 3 feras aqui. O pastor aqui já falou que vai dar umas dicas aí da engrenagem. Acho que eu vou querer ficar só ouvindo aqui, viu? Pastor Eliel, na verdade é uma arte. Arte. O pastor ali falou da definição, que na verdade é uma habilidade. E que essa habilidade precisa ser desenvolvida continuamente. Eu concordei aqui quando ela disse estou aprendendo, porque na verdade existem as mudanças. Quando eu me casei, com 20 anos, eu tinha uma forma de ser e de agir. Hoje, com mais de 30, tá, tem outra forma. Amanhã terei outra forma. E estamos mantendo o casamento e temos que estar sempre aprendendo a lidar com essas mudanças que existem. A minha esposa, quando casou, ela tinha uma forma de ser devido à idade. Hoje, com outra idade, tem outra forma. O pensamento muda, as atitudes mudam, os gostos também mudam. E a arte tem que ser desenvolvida. A aprendizagem, só há aprendizado quando existe mudança de comportamento. Se eu continuo praticando tudo aquilo que ofende a minha parceira, minha esposa, e ela continua praticando tudo, é sinal que não houve aprendizagem. Se eu fiz uma coisa hoje que desagradou, amanhã eu não posso fazer a mesma coisa. Eu posso até cometer outro erro, mas aquele não. E aí prova que eu aprendi. Parece-me que as pessoas antigas valorizavam mais o casamento do que as pessoas mais jovens.
E por que isso? Porque a sociedade hoje tem uma influência negativa. Porque o divórcio hoje virou uma coisa muito banal. E a Bíblia diz que, perguntaram a Jesus sobre o divórcio, Jesus disse assim, olha, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração. Ou seja, não quer perdoar, não quer ter flexibilidade. Aí o pastor Anderson que falou, eu entendo que é uma decisão. E é verdade, é uma decisão. A pessoa diz assim, eu não quero mais ficar casado porque eu não amo mais. Conversa fiada. Porque amar é decisão. Eu decidi amar essa mulher e eu vou amar. Eu decidi amar esse homem, eu vou amar. Mas quando você bloqueia a sua mente, vendo os defeitos, que ele falou para não focar nos defeitos, é uma realidade, esse amor vai ficando sufocado. Aí a pessoa bota na cabeça que não ama mais. O pastor Humberto falou sobre o cordão de 3 dobras, dificilmente se arrebenta. Uma realidade. Aí a doutora falou aqui, conforme o senhor iniciou falando do casal não evangélico, estão há 60 anos casados. Sim, mas no caso de nós, os evangélicos, o nosso desafio é maior. Por que o desafio é maior? Porque nós servimos a Deus. Nós estamos aqui para refletir a glória de Deus. Então, automaticamente, o ataque do inferno contra o nosso casamento será muito maior. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados, contra os príncipes das trevas, contra a hoste do mal nos lugares celestiais. Então a nossa vigilância tem que ser muito maior, porque o ataque será muito maior. O diabo tem muito mais interesse em separar um casal cristão do que um casal que não é cristão. Porque o casal que não é cristão, de repente, já está fazendo a vontade dele mesmo, está tudo certo. Mas nós, os evangélicos, estamos lutando contra ele. Então, se ele conseguir separar um casal evangélico, ele vai ganhar fama na história e vai trazer problema para o evangelho em si. Então esse é um grande desafio. Temos que entender que a palavra casamento veio de uma expressão grega chamada gâmio, que quer dizer encaixar junto, formar um par. Isso aqui, casamento é uma união legítima, um encaixe perfeito. Só tem uma coisa, esse encaixe não acontece da noite para o dia. O pastor Eliel do Carmo, faz um casamento e no final diz assim, eu vos declaro casados, constituídos em família, marido e mulher. Pronto, já houve o encaixe? Não. Esse encaixe vai ser trabalhado pelo casal, que a gente chama de ajustamento conjugal, e que esse ajustamento conjugal vai sendo trabalhado dia após dia, e à medida que o casal vai se conhecendo e vai aprendendo a conviver com essas diferenças, acontece o ajustamento conjugal, e essa arte vai sendo desenvolvida a cada dia para manter esse casamento. Eu tenho certeza que esse debate vai ajudar muitos casais que estão pensando até em separar, e vai resolver não separar mais. Tá aí. Daniel diz aqui de Nova Iguaçu, participando com a gente, dizendo bom dia, Eliel. Tema, para mim, sou novo convertido, solteiro. Com certeza vou aprender muito. Então fica ligado aí, meu amigo. A Adriana também, Bangu, participa, dizendo casei aos 16, meus filhos com 19. Em 2019 completamos 24 anos de casados. Confesso que Jesus é o segredo para aprender a arte e se manter casada, com muitos altos e baixos. Seguimos com Cristo à frente, nos conduzindo por todos esses anos. Obrigado pela participação. Berriel também. Eliel, já com 22 anos de bênção, continua aprendendo a cada dia. É uma lição nova. Um curso é por módulo, diz aqui. Tá certo, obrigado, amigo. Alessandra de Cosmos, atenta ao debate. Tenho pedido sabedoria para prosseguir no meu casamento. Como é difícil, mas ainda bem que tem um Deus que cuida de tudo. Já levei essa guerra pro altar, diz aqui pastor Humberto Rodrigues. Nisso tudo aqui que os ouvintes estão participando, cada fala aqui, a gente percebe a complexidade do que é permanecer casado. Tudo isso que a gente falou aqui é necessário, como a gente disse, como esse aprendizado diário, essa mudança que vai acontecendo no dia a dia. Obviamente que nós mudamos ao longo da caminhada. 20 anos depois, a gente não é o mesmo que a gente era lá atrás. Os filhos, quando nascem, vão nos mudando. Cada filho vai tendo essa mudança. A gente, muitas vezes, a educação do filho é diferente porque nós mesmos, as circunstâncias da vida, já nos mudaram. Enfim, isso tudo é necessário. E como aqui os ouvintes disseram, a presença de Deus, Jesus dentro da nossa vida, isso faz uma enorme diferença no nosso casamento, dentro da nossa união, justamente para esses momentos de adversidade que a gente vive. As horas que a gente vive em paz, que está tudo bem, ok, maravilha. Esse momento onde uma crise vem, uma dificuldade aparece, a gente aprender a lidar com aquilo, exige muito de cada um de nós. E é nessa hora que mais ainda a presença de Deus faz diferença na nossa vida. Mas uma coisa que eu percebo, pastor, e que destrói muitos casamentos,
Em Mateus capítulo 12, verso 25, Jesus diz: Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Infelizmente, há alguns casais, pastor, que o casamento virou, o conflito virou como uma coisa natural dentro do casamento. Há casais que não precisam nem do diabo para jogar um contra o outro, não. Eles mesmos já se voltam um contra o outro, já é uma guerra terrível. Casais onde não há uma cumplicidade. A gente falou tanto aqui dessa parceria, dessa cumplicidade. Parece que para alguns casais o conflito, a guerra, a ofensa é a regra. Deixaram de ser um casal onde há aquele acordo, há a união, há a cumplicidade. Eu penso, pastor, que há duas coisas que são absolutamente necessárias dentro de uma relação, que é o acordo e o diálogo. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Esse acordo construído a partir do diálogo. Casais em que, infelizmente, já não há mais o diálogo, já não há mais a conversa. A única coisa que há entre eles é uma discussão, é uma guerra, é um contra o outro. Não é mais um ao lado do outro, não é mais um junto do outro, mas é um contra o outro. Uma casa dividida não subsiste. Esse casamento, infelizmente, quando um está contra o outro, como diz a Bíblia, se um não converter um ao outro, infelizmente, dificilmente esse casamento vai continuar. Então, o casal precisa entender isso. A regra do casamento precisa ser o diálogo. A regra do casamento precisa ser o acordo. Esse acordo construído a partir desse diálogo, desse relacionamento em que nós estamos juntos num propósito. Há uma frase muito comum hoje, que a gente tem usado muito nas igrejas: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Tem muita gente repetindo essa frase. Como é que a gente une propósitos se não há diálogo para entender esse propósito? Como é que a gente descobre qual é o propósito, qual a direção que nós vamos caminhar, se não há diálogo, se não há um acordo construído na direção de um propósito, se cada um puxa para um lado, se cada um quer andar numa direção? Infelizmente, um casamento dividido, uma casa, uma cidade, como disse Jesus, dividida contra si mesma, quando um se volta contra o outro, e não quando um abraça o projeto do outro, o sonho do outro, a dor do outro, a lágrima do outro. Quando não há isso, pastor, tem casais em que o problema da sua família, eu não estou nem aí. Não quero nem saber. Só é a mãe, é uma sogra doente, e que a pessoa não está nem aí, não quer saber, o problema é seu, o problema é um do outro. É impressionante como os casais se dividem, a ponto, às vezes, de dividir com a questão dos filhos. É um que gosta mais de um filho e outro que gosta mais do outro filho, como se aquele filho fosse só do outro. Casais que, às vezes, quando tem lá a questão de filhos de outros casamentos, isso está cada vez mais comum, eles são absolutamente divididos. É teu filho, não é meu filho, o problema é seu. Não dá para ser assim dentro de um casamento. Eu não consigo enxergar um casamento que possa perdurar quando simplesmente um puxa para o lado, outro puxa para o outro. Como disse Jesus, quando há uma cidade, uma casa, um casamento dividido contra si mesmo, infelizmente não subsistirá. A gente precisa aprender nessa arte de viver casado, de tentarmos encontrar uma direção, um propósito, de caminharmos juntos, de vivermos em cumplicidade, em parceria, em acordo construído a partir do diálogo. Acordo e diálogo, para mim, é essencial dentro de uma relação conjugal. Tá aí. Intervalo. A gente já volta com a segunda parte. Até já. Estamos apresentando Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional! Surpreendente! Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de Teologia da Rádio Melodia.
Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Pois é, já de volta, hein, com a segunda parte do nosso debate, discutindo hoje a arte de permanecer casados. É isso aí, você já aprendeu? Quero você aqui, participando efetivamente com a gente aqui, trazendo aí a sua experiência com relação ao tema de hoje. Porque nós também queremos aprender também, né? Estamos aqui discutindo esse assunto com o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida no Moneró, pastor Anderson Maciel, da PIB do Campo Grande, pastor Sérgio Brito, Assembleia de Deus Central, Jardim Primavera, e com a doutora Rosane Alvernei, da Advec da Taquara, Jacarepaguá. Aqui, Marli Souza dizendo aqui, cadê? Fiz 50 anos de casada com o mesmo marido e todo dia aprendo um pouco com Deus, a arte de estar casada. Tenham todos um dia abençoado. Bom, isso aqui pode dar aula. 50 já pode dar aula, a gente fica ali só anotando com um bloquinho. Hein, doutora Rosane Alvernei? Pois é, deu certo até agora, então vai ficando com ele. São duas decisões. A primeira é casar e a segunda, como o pastor falou, é permanecer. E permanecer não é esse suplício, como a gente ouve no nosso meio. Eu estou porque irmã, ou é isso ou o inferno. Então vive o inferno, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Você vai se separar? Não. Você vai resolver. Porque nós temos recursos para isso. Tem terapia de casa, não é, pastor? Faz terapia. O conflito, interessante como as pessoas têm medo do conflito. Eu acho o conflito, primeiro, uma manifestação de saúde mental. Há um conflito porque as coisas não estão bem. Então, as pessoas, ao invés de resolverem o conflito, elas se assustam com o conflito e aumentam o conflito, porque ninguém quer encarar. Agora, eu volto à questão da escolha, porque olha o que é casamento. Peguei aqui uma definição, até do debate aí, um debate passado. O casamento é a combinação de dois elementos distintos, não é mistura. Não é abdução. Eu sou uma pessoa, o pastor Alexandre é outra. Então, é ele, sou eu. E o nós, que é a terceira pessoa do relacionamento, que é o casamento. O casamento não implica eu adotar quem não faz parte. Meus amigos, seus amigos, não. Meus amigos. Podemos até dividir se houver essa empatia para a amizade. Mas, às vezes, os casais vão com essa coisa sonhadora, né? Eu sou uma pessoa, não posso esquecer quem eu sou. Eu gosto disso, ele gosta disso. Agora, o que isso implica no funcionamento, na assertividade do nós? Eu não gosto, uma vez estava com um casal, eu não gosto de ter horário para chegar em casa, isso é um problema com a minha esposa, a doutora Rosane. Eu falei, olha só, o casamento, a casa não é a casa da mãe Joana, tem horário para você chegar em casa, você não precisa dizer onde você está, olha, estou no ônibus indo para casa, olha, agora... Não, mas você tem que ter um horário ali estabelecido, você não pode chegar a hora que você quer, você não pode fazer o que você quer na relação a dois. E isso é decisão diária. Agora, queria trazer aqui para você, ouvinte, uma obra muito interessante, que são as 4 estações do casamento. Achei isso fantástico. O autor começa com o inverno, ele até pediu desculpa, porque ele é melancólico. Mas se a gente considerar... É o seguinte, nós começamos um relacionamento com o quê? Com
com o namoro. Enamorar é o galantear, é agradar, começa com flores, é primavera. E aí a gente vai para o casamento, depois das flores, depois do enamoramento. Aliás, namorar é uma tapiação só, todo mundo esconde todo mundo, mas tudo bem. Vamos em frente para o casamento. Casamento vem a estação verão, vem os filhos, o barulho, a casa fica quente, todo mundo fica quente, e as pessoas começam a se despir. Mas no verão tem ar-condicionado, tem refrigério. Você não tem que viver na loucura do verão. Muito bem, depois o relacionamento entra para a terceira fase, que é o outono. É quando já houve um ajuste, as pessoas vão, os filhos já vão e tal. E, por fim, vem o inverno, que as pessoas temem o inverno. Ah, meu casamento é uma frieza só. Olha só, o inverno é sopa quente, é chocolate quente, é fondue, né? Que delícia. É você estar próximo do outro com as lembranças daquilo que você viveu. Agora, seja primavera, verão, outono, tudo está em relação ao sol, a inclinação da Terra com relação ao sol. E aí sim, Deus é o sol. E se você passa por inverno, aproxime-se do sol, que é Deus, e que ele vai aquecer esse inverno e vai te dar graça. Aí é o recurso maior que é Deus em tudo na nossa vida. Agora, não é você jogar, espiritualizar um casamento que lá atrás, no início, eu há pouco tempo tive um casal, eu não gosto de pessoa gorda, Rosane. O que eu faço? Ela é gorda, eu já pedi para ela emagrecer, mas tudo bem, eu já resolvi que eu vou lidar com a gordura dela. Eu quase perguntei para ele, por que você vai casar com uma mulher gorda se você não suporta gente gorda? Vai ser um inferno. Toda vez que ela comer um chocolate, ele vai ficar, olha, você está engordando, olha. Ela vai aguentar isso? Então, você tem que resolver o que é essa escolha e se ele dá conta dessa escolha, como Jesus alertou. Se você vai construir alguma coisa, faça os cálculos, calcule o material, veja se você tem, para que não aconteça que você não dê conta de terminar e aí as pessoas dizem, olha lá, ele tentou e não conseguiu. Amém, né? Tá aí. A ouvinte participa aqui. Alex, sou casado há 10 anos e todo dia aprendo um pouco com a minha esposa maravilhosa, que Deus me deu, e quero continuar aprendendo toda a vida. Toda manhã tenho algo diferente, seja no perfil que ela tem, que é muito forte, independente disso, eu a amo. Tá certo? Obrigado aí pela participação. Cadê aqui? Cleide diz aqui, casamento é comunhão, é o andar juntos, um fortalecendo o outro, sem contenda, com acordos, onde o diálogo prevalece e muitas vezes alguém tem que ceder, muitas das vezes para caminhar. Obrigado aí pela participação também. Fabiano, Niterói. Sou casado e amo muito a minha esposa. Acredito que o grande desafio é a rotina do casal e da família também. Parabéns pelo debate. Obrigado. Boa tarde. Tá aqui. Vou juntar sua participação com uma que tem aqui para rolar a bola aqui pro meu querido pastor Anderson Maciel. Cadê aqui? Muita gente participando. Pastor Anderson, a questão que nós estávamos falando aqui é até eu achar aqui, é a questão do suplício para se manter casado, como se isso de fato fosse, quer dizer, um ajuntamento, que é isso que a gente vê em muitos lugares, né? Um ajuntamento e uma hipocrisia no sentido de que o casamento tá tudo certo quando chega todo mundo bem vestidinho, de mãozinha dada para se apresentar, e quando na realidade não é nada disso, mas tem que fazer isso até porque a religião, existe um peso do sistema com relação a isso, onde a infelicidade é estampada, onde a pessoa não consegue vivenciar, não, pastor Anderson? Eu queria começar logo com uma frase, então, para o pessoal pensar bem, que é: não transforme o seu casamento no altar do sacrifício. Transforme seu casamento no altar da celebração. Eu queria desafiá-los a viver e experimentar isso, não é verdade? Porque tem muita gente transformando a relação no enorme sacrifício. E não foi para isso que Deus te colocou nessa relação. Então, transforme a sua vida conjugal no altar que você celebra. Agora, o que é importante a gente frisar em meio a isso? As pessoas hoje, elas não estão conseguindo, às vezes, sair disso, porque elas não estão amadurecendo esse processo. Porque casamento é uma grande viagem, já começa lá atrás, no processo de escolha. Como é que você vai, às vezes, falou aqui do gordo que não gosta de gente que é gorda,
e gente chata. Deixa eu fazer uma pergunta para o ouvinte. Você se considera uma pessoa fácil ou você se considera uma pessoa chata para conviver? Eu estou te perguntando isso porque, às vezes, você precisa entender o que você tem feito da sua relação e parar realmente de só estar dando aquele valor, passou o ano, no papel eu estou casado, mas a qualidade, a vida que você está levando é uma vida muito ruim, porque os casamentos duráveis, eles são permeados por equilíbrio. As pessoas precisam de equilíbrio. Os casamentos duráveis, eles são permeados por disposição. Haja disposição. E tem hora que a gente acha assim, não vai dar. E o Senhor renova, dá força. É um socorro presente, não, bem presente na angústia. E quando a gente pensa nisso, a gente vê também que os casamentos duráveis, eles são permeados de investimentos, tanto no físico, como no emocional, como no espiritual. Se não tiver esses ingredientes, já era. Agora, por que as pessoas hoje não estão vivendo uma boa qualidade na sua relação, estão sucumbindo? Já foi dito aqui, a solução é ajustar, até porque o grande propósito da vida conjugal é você refletir o amor de Cristo com a sua igreja. Se você não entender isso, por isso que divórcio é a apostasia do amor. Você não vai conseguir entender o que é renunciar, o que é ajustar e a sua capacidade realmente de se liberar dentro dessa relação, dando o seu melhor. No dia de hoje, as pessoas estão achando que a solução é troca, sai disso. E nunca, diante da palavra de Deus, a gente vai buscar uma solução como essa, até porque esse é o início, o princípio das dores. Mas para eles está muito fácil assim, tira, troca, sai disso aí. E quando as pessoas entram com essa mentalidade de é mais fácil trocar, elas começam a desenvolver um comportamento de exigir do cônjuge mais do que ele pode dar. E aí começa a tensionar, porque começa a viver insegurança total, prisioneiro do passado, não respeitar os sinais de alerta que a relação está dando. E em meio a tudo isso, o que ocorre? O casamento começa a sucumbir. Qual é o nosso desafio? Entender que Deus te colocou nessa relação para te santificar. Por mais difícil que possa ser, o Senhor vai dar graça. E o Senhor quer transformar realmente essa relação num altar em que você celebre, você tenha prazer. Por isso, eu queria só terminar esse bloco dizendo uma coisa para você. Não deposite na vida do seu cônjuge a responsabilidade pela sua felicidade ou infelicidade. É bem verdade que ele pode ajudar ou prejudicar muito, mas não deposite a responsabilidade na vida do seu cônjuge se você está sendo feliz ou infeliz. Muito bem, agora aqui na Melodia a gente vai seguindo. Os ouvintes participando aqui com a gente, muita gente, graças a Deus. Isso aqui é a questão de interesse total para quem está casado, para quem vai casar também. Isso é uma beleza isso aqui, né? Uma aula para quem vai casar e direção aqui para quem já está casado. O ouvinte diz aqui, hoje os jovens crentes se casam não por amor, mas na maioria dos casos pelo sexo sem culpa ou pelos desejos da carne. É claro que as consequências são esses inúmeros divórcios e traições no meio cristão. Uma reportagem de uma revista em 2018, 1 em cada 3 casamentos termina em divórcio no Brasil, e é o que a gente vai estar falando aqui dessa questão lamentável que a gente convive hoje, hein, pastor Sérgio Brito? E eu sempre nas palestras eu costumo dizer que o divórcio não é a solução para o problema, porque o casamento em si não tem problema, tem as pessoas envolvidas no casamento. Se eu não sei lidar comigo, eu não vou saber lidar com minha esposa, e ao contrário também é verdadeiro. Aí a pessoa rompe um casamento porque não está dando certo, vai para um segundo casamento, mas não repara os erros que cometeram no primeiro. Quando chegar no segundo, vai cometer os mesmos erros que cometeu no primeiro, vai acabar o segundo, vai acabar o terceiro, e vai para o quarto, e no final essa pessoa vai acabar sozinho ou sozinha. Eu estava ministrando em Cordeiro, no Congresso de Família, e naquela mensagem eu disse que tinha pessoas no 7º casamento e estavam infelizes. No final da mensagem, chegou lá fora, minha esposa disse assim, você pegou pesado, você exagerou.
Não tem ninguém no 7º casamento. O irmãozinho que estava atrás disse assim: irmã Fabiana, não se preocupe, essa mensagem tem endereço certo. Meu pai está no 7º casamento e está infeliz querendo acabar o 7º casamento. Ele estava na igreja, ele ouviu a mensagem. Então o problema está na pessoa em si. Tudo bem, você está no seu 2º casamento ou 3º, não interessa. Você tem que reparar onde você vem errando. Qual é a sua dificuldade? Porque o grande problema do casamento é que nós temos o hábito de cobrar mais do outro, exigir mais do outro e menos de nós. E dentro do casamento tem que ser diferente. Eu tenho que exigir mais de mim e ser mais tolerante com ela. Ela tem que cobrar mais dela e ser mais tolerante comigo. Essa é a forma do casamento, não tem jeito. E aí, qual a importância de Jesus no centro do casamento? Porque o pastor iniciou a fala dele falando de Deus presente. Qual a importância? Se Jesus estiver presente no casamento, eu terei problema em meu casamento? Sim. Onde existem pessoas, existem problemas. Qual a diferença? Se Jesus não estiver presente, surge um problema, o casal vai tentar resolver aquele problema, vai arrumar outro problema. Vai tentar resolver o outro, vai arrumar outro, e outro, e outro. E no final vai acabar lá no fórum com o divórcio, que não é a solução. Mas se Jesus estiver presente, ele dá maturidade ao casal. Pastor Humberto disse que quantas das vezes ele vai discutir um assunto com a esposa e termina em oração. E quando vem a oração, nós estamos pedindo a ajuda de Deus. No início do meu casamento, quando às vezes eu aborrecia a Fabiana, eu ficava chateado com ela ou ela comigo, e às vezes eu percebia isso, antes de qualquer coisa, eu pegava a mãozinha dela, dava um abraço, fazia uma oração, terminava a oração, dizia assim: meu amor, eu te amo tanto, ela, eu também te amo. Pronto, resolvia. Um abraço vale mais do que 1000 palavras. O grande problema, pastor Eliel, é a falta de paciência. As pessoas estão estressadas. E aí o marido quer jogar a culpa do estresse dele em cima da esposa. A esposa quer jogar a culpa do estresse dela em cima do marido, quando na verdade não é. Então o casamento tem que ter renúncia. O que é renúncia? Eu abrir mão de uma vontade minha para agradar a outra e vice-versa, sem infringir na individualidade conjugal, que foi o debate passado. Aí entra o nós. Isso é bom para mim? É. É bom para você? Não. É bom para nós? É. Então nós vamos fazer. Tá? E aí o casal vai crescendo. E aí eu finalizo aqui dizendo que casamento tem 2 dimensões. Isso é fato. Primeira dimensão é vertical, é Deus no centro do casamento, ponto. Mas eu não posso abrir mão da segunda dimensão, que é a horizontal. E aí o casal cai na rotina, trabalho, igreja, estudo, filhos, etc. E esquece do casamento na dimensão horizontal, que é a vida em si, trabalhar, estudar, comprar, vender, negociar, passear, é a vida. E aí o casamento não cai na rotina. O maior inimigo do casamento é a rotina. E às vezes é importante o marido pegar a esposa, passar um dia fora, dar um passeio, fazer alguma coisa diferente. Só o casal. Para quê? Para que namore. Porque casal que namora, independente do tempo de casamento, esse casamento vai perdurar e vai continuar. Vê o exemplo lá de Glória Menezes com Tarcísio Meira, estão namorando hoje, velhinhos, com 60 anos de casado, namorando. Que delícia. Tá aí. Os ouvintes participando aqui: Rosana, vigário geral, a arte de permanecer casada não é fácil, mas com Jesus tudo é possível, diz aqui. Rogério participa aqui com a gente, cadê aqui? Tá aqui, Duque de Caxias. Às vezes a arte de permanecer casado é a arte de permanecer calado, diz aqui, em algumas situações, diz aqui. Obrigado, meu amigo, obrigado pela participação aqui com a gente. E aí, eu vou trazer essa participação aqui, pastor Humberto, porque acabou sendo impressionante como essa participação aqui acaba trazendo a reboque aqui tantas outras participações nesse sentido. Bom dia, pastor Eliel, estou casado há 13 anos e acho que não amo meu esposo. Amei o pai do meu filho. Hoje meu marido, eu tenho nojo, inclusive, não consigo nem ter relação sexual com ele. Quando tenho, não sinto nada e fico me sentindo um lixo de mulher. Está pedindo ajuda aqui. E aí, comumente, toda vez que a parte sexual vai muito mal, o sentimento que se dá é esse, que eu não amo, nem passa na cabeça a ideia de que está acontecendo algum problema,
para tentar resolver o problema, é exatamente o primeiro pensamento é esse: eu não amo, então já que não amo, posso seguir. E aí, pastor Humberto? Pastor, essa participação tem, como você disse, imagino que tantas outras tenham ido pela mesma direção em relação ao casamento. E esse é o nosso grande desafio em relação a casamentos de longa duração, a relacionamentos de longa duração. Porque, como disse a doutora Rosane Overney, o casamento começa na primavera, na época das flores e tudo mais, aquela beleza toda. Mas quando o casamento vai caminhando, é natural que o desgaste, o problema, as circunstâncias da vida vão meio que apagando isso. Ele vai entrando nas outras estações. Aonde é fácil, como você disse, as circunstâncias da vida apagarem esse amor. Ele meio que abafar esse amor. Daí é que entra o que já dito aqui por nós, e, enfim, por todos nós aqui, a questão do investimento no casamento. Aquilo que a gente diz que casamentos de longa duração, ele precisa de um amor, não esse amor romântico que a gente tem lá na época do namoro, do início do casamento, mas esse amor intencional. É aquela coisa de dizer assim: eu tenho um compromisso e eu preciso fazer com que a nossa relação ela se renove. Pastor, eu vivo por princípios, nós vivemos por princípios. Um dos princípios para mim dentro do casamento é que divórcio não é uma opção. Aqui foi dito que divórcio não é a solução. Eu talvez seja um pouco até mais radical dizendo assim: para mim divórcio não é uma opção. Como o divórcio para mim não é uma opção, eu tenho na cabeça de que eu preciso fazer com que a minha relação de casamento seja uma relação prazerosa, feliz, alegre. Agora, isso não é natural. Isso não é natural. Se a gente não cuidar disso, se a gente deixar a vida levar, o natural é haver esse desgaste, é a vida perder a graça, cair na rotina. Eu preciso de forma intencional, a arte, que é aquela coisa racional, intencional, eu preciso de forma intencional entender que o meu casamento precisa de investimento. De investir, de fazer o que o pastor Sérgio Brito disse aqui, de pegar às vezes o casal e falar assim: peraí, a gente precisa de um tempo só nosso. Nessas fases que a vida passa, quando os filhos vêm, é comum que o filho passe a ser o foco do casamento, principalmente quando eles são pequenos. Aí se volta toda a atenção. Pastor, existem pesquisas que mostram que boa parte dos adultérios acontecem quando o primeiro filho nasce, quando o filho nasce, até os 3, 4 anos de idade dessa criança. Por que acontece isso? Porque às vezes o casal volta a atenção para o bebê que precisa da atenção e esquece completamente que tem uma terceira pessoa ali, como a doutora Rosana falou, um ente ali que é o casamento, que precisa de atenção, que precisa desse investimento. Então, se a gente intencionalmente... O que eu estou convidando hoje é a gente chegar em casa... Essa esposa, não é que agora a solução dela é terminar o casamento. Eu entendo o sofrimento dela e o que ela precisa... Busque ajuda, busque terapia, como foi dito aqui. Senta para tratar. O casamento dela não precisa terminar. Pode ser tratado. Esse amor que ela teve lá atrás, isso pode ser renovado. Pode começar de novo. Com a ação de Deus e com a atitude deles. Com a atitude deles, de entender que precisa de uma ação no casamento. Que precisa de voltar a se namorar, a namorar de novo, a sair para passear, a sentar na praça. Tanta coisa que a gente pode fazer. Ah, mas não tem dinheiro. E nem sempre precisa de dinheiro. Às vezes você pode pegar na mão da sua esposa e dar uma volta na praça e dar um beijo nela ali na praça. Precisa desse investimento. Só, pastor, que a gente às vezes fica com essa coisa romântica de ficar esperando assim: eu espero que meu marido chegue em casa com um buquê de flores, com uma coisa. Precisa ser, não dá para ser, precisa ser intencional. Eu preciso falar assim: o que eu vou fazer para fazer com que o casamento seja renovado, com que a vida seja melhorada? Precisa partir de nós. Nós precisamos fazer alguma coisa de forma intencional e não apenas essa coisa romântica, esperando que naturalmente aconteça. Pesquisa do dia. Bom, estamos terminando esse nosso debate. Com certeza, esse assunto vai voltar à pauta, com certeza. A arte de permanecer casado. Você já aprendeu? 58% dizendo que sim, 42% dizendo que não. Aqui. Obrigado a você que pôde participar efetivamente aqui com a gente nesta manhã. E eu quero agradecer a mesa que se formou para a gente discutir aqui este assunto. Agradecer a doutora Rosane Overney, da ADVEC da Taquara, na Rua André Rocha, 890, na Taquara, Jacarepaguá. Obrigado, doutora Rosane. Também casada com o mesmo marido, que agora a gente tem que dizer isso, né? Sou casada há 39 com o mesmo marido. E feliz, graças a Deus.
há pouco tempo recebi uma braçada de rosa. E sabe como? Estava chovendo muito. Eu vinha para Barra pelo alto, porque Grajaú estava fechada, Serra Grande. E ele começou a se arrumar. Eu falei, você vai sair agora? Ele disse que tinha como. Não, eu vou te levar. Eu falei, não precisa. Essa decisão é minha. Olha que coisa. Por isso que eu tô com ele. Tá certo. Muito bom. Muito bom. Quero agradecer também meu querido pastor Anderson Maciel, da nossa querida PIB em Campo Grande, na Rua Ferreira Borges 54, Campo Grande. Meu irmão, obrigado, querido. A gente que agradece, alegria poder estar aqui e tentar ajudar cada ouvinte. Dizer para você que está bem na sua relação, está aprendendo a cada dia, cuide para que não caia. Você que está vivendo um momento difícil, delicado, aprenda. O primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de Caná da Galileia. O Senhor ainda transforma água em vinho de excelente qualidade. Deus quer tornar a alegria na sua relação conjugal. Um beijo no coração, que Deus a todos abençoe. Muito bem, meu querido pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, em Duque de Caxias, Alameda La Fontaine, número 11, em Jardim Primavera. Obrigado, meu pastor. Meu nobre amigo, eu sempre agradeço, é sempre muito bom estar aqui. Estava com saudade ali do pastor Humberto, que estava de férias em janeiro. Colossenses 3, 18 e 19. 18, vós mulheres, sede submissas ao próprio marido como ao Senhor. E o 19, vós maridos, amai a vossa esposa. A Bíblia diz isso e temos que atentar para isso, tá? Eu estou hoje acompanhado aqui com um sobrinho neto, tá? Bisneto do saudoso pastor Jari de Souza e neto do pastor Valdir Peçanha. As meninas da Climamp estão te ouvindo e mandam um abraço pro senhor. Legal, um abraço para as meninas aí, obrigado aí, esse povo querido aí da DCJAP também. Deus abençoe. Logo mais às 10 da noite tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto. Pregando logo mais o pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Pastor Humberto Rodrigues, da nossa Igreja Nova Vida no Moneró, na Ilha do Governador, na Estrada Governador Chagas Freitas, 1265, na Ilha. Obrigado, meu pastor querido. Eu que agradeço, pastor, e quero deixar um abraço para toda a nossa família Melodia, dizer que você não precisa jogar fora a sua família, seu casamento. Busque ajuda, peça ajuda, busque alguém que possa te ajudar, busque profissionais que possam te ajudar. Casamento passa por essas fases que são difíceis, às vezes, de passar, os desertos da caminhada, mas eles podem ser renovados. O casamento passa pelo inverno, passa pelo outono, mas pode ter o verão, pode ter a primavera. Então são essas fases. Que Deus abençoe, que Deus traga paz e que Deus possa fazer com que, de fato, os casamentos que hoje não estão bem possam ser renovados pela graça de Deus e pela ação de cada um, porque a gente pode começar de novo todo dia. Esse é o desafio que eu deixo para todos nós. Obrigado, pastor. Valeu, obrigado, pastor Humberto. Valeu, gente, você que acompanhou a gente aí pelo nosso Facebook da nossa Melodia. Aquele abraço, agradecer a Luciane Severo, também comandando ali o conteúdo ali. Deus abençoe a todos, hein, aí. A Débora Lira comandando Tarde Maior a partir de agora aqui na Melodia. E logo mais então às 10 da noite o Cristo em Casa. Muito obrigado, boa tarde, boa quinta. Valeu, gente. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional, surpreendente. Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se.
Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil.